ou mais de 5 minutos. Em seguida pareceu começar a fusão dos dois seres, a qual eu resistia, percebendo poder impedi-lo à vontade. Finalmente, por curiosidade, para saber o que poderia acontecer, deixei efetuar-se a união, que foi rápida, sem incidentes. De novo tentei então provocar a separação, mas a mesma força que, a princípio, havia paralisado os meus movimentos, agora me impedia de repetir o desdobramento. Nenhuma sensação tive ao despertar. As condições em que me achava dissiparam-se simplesmente, pouco a pouco. Convém notar que, no período de desdobramento, jamais cessei de me interrogar sobre o que me estava acontecendo, cuidando em observar o que se passava em volta de mim, com o propósito de verificar, em tempo útil, se as observações feitas correspondiam à verdade, e tudo se confirmou minuciosamente exato. Exerço a profissão de médico há muitos anos e, por toda parte, sempre investiguei para descobrir se outros haviam passado por fenômenos análogos ao meu, mas não obtive resultado algum. É por isto que me decidi comunicar este caso à Society for Psychical Research. As. Dr. C. Simmons. Tendo comentado o caso precedente para realçar-lhe a importância teórica, bem pouca coisa me resta assinalar, exceto a circunstância interessante da pessoa que teve a sensação, bem rara nos casos de bilocação, da existência de uma forma elástica que ligava o corpo etéreo ao corpo carnal. Em termos metapsíquicos, dever-se-ia dizer que se tratava do cordão fluídico, que indissoluvelmente une o fantasma exteriorizado ao corpo somático, visto que a ruptura desse cordão de circulação vital entre o fantasma ódico e o corpo inanimado determinaria a morte fulminante da pessoa desdobrada. Termino como principiei. Não há dúvida alguma de que, no grupo de fenômenos de autoscopia, frequentemente se enxertem casos de visões, aparentemente análogos, de origem psicopática, o que, todavia, não autoriza a classificar toda a fenomenologia do gênero no grupo das alucinações propriamente ditas. As hipóteses formuladas, neste sentido, pelo Dr. Solier, podem ser consideradas satisfatórias, julgadas cientificamente legítimas ao tempo em que não existiam as investigações científicas. Hoje, não. As magníficas experiências de exteriorização da sensibilidade com a formação imediata de um fantasma ódico perceptível pelas pessoas imersas em sono sonambúlico e verificáveis por meio de provas engenhosas, notadamente a que consiste na introdução de reativos químicos em solução, no lugar em que a pessoa percebe o seu próprio corpo exteriorizado, demonstram a existência de algo de objetivo em tal ponto. E se assim é para as provas de autoscopia experimental, nada se opõe a que o mesmo aconteça nos casos de autoscopia espontânea. Sem contar que a existência dos fenômenos de bilocação com fantasma exteriorizado consciente, inteligente, dotado de faculdades sensoriais supranormais, concorre para reforçar a tese sustentada, visto que tais fenômenos nos forçam a inferir que os casos de autoscopia representam a fase inicial dos casos de bilocação. Isto dito, em homenagem à pesquisa da verdade pela verdade, e nada mais, porquanto os fenômenos de bilocação não precisam, para serem confirmados, dos de autoscopia. Contrariamente, foram as investigações sobre os casos de bilocação que obrigaram a mudar de opinião sobre a verdadeira natureza de uma parte dos fenômenos de autoscopia. Terceira categoria. Casos em que a consciência pessoal se acha transferida para o fantasma e os casos da presente categoria acontecem durante o sono fisiológico ou provocados por anestésicos, bem como nos estados sonambúlico e hipnóticos, no delírio, no coma, nas crises de convalescença, no esgotamento nervoso e assim por diante. Raramente se verificam em condições fisiológicas e psicológicas normais. Nesses casos, eles sobrevêm no decurso de um repouso absoluto do corpo ou se segue ao sono. Nesta última circunstância, o sentido do desdobramento é, antes, vago, indeciso, fugaz. Uma das características mais importantes dessa espécie de casos parece consistir no fato de que, durante a evolução distância do fantasma desdobrado, se produzem quase sempre episódios variados de percepções verídicas de coisas ou de situações longínquas, lucidez, telestesia, o que se verifica também algumas vezes nos casos em que o fantasma desdobrado não se afasta do corpo. Notarei, a este propósito, que a manifestação das faculdades de clarividência nos fenômenos de desdobramento apresenta a reflexão a consequência bem natural, dado o seu caráter, desses mesmos fenômenos, e mais particularmente do fato, bastante frequente, da evolução distância do fantasma que ela concebe a priori.
Tudo como a priori se pode estabelecer que, ao se admitir a existência dos fenômenos de desdobramento, pode-se exigir esta condição sine qua non que, conjuntamente com eles, se realizem fenômenos de visão dos lugares correspondentes à exteriorização sobrevinda, o que esta leva a repetir que se devesse ter por verossímil a hipótese da existência, no homem, de um fantasma fluídico sensível e consciente, capaz de abandonar, por certo tempo, o organismo corporal para se afastar no espaço. Neste caso seria preciso que, conjuntamente com a lembrança da bilocação efetuada, emerjam da consciência do sujeito reminiscências verídicas das sensações experimentadas durante a exteriorização, sem o que a interpretação objetiva de tais acontecimentos seria cientificamente pouco digna de ser tomada em consideração e os próprios acontecimentos, segundo os casos, facilmente reduzidos a romances oníricos ou alucinatórios, ou, por outra, a fenômenos puramente subjetivos. Assim sendo as coisas, o fato de verificar-se plena concordância entre as induções a priori e as modalidades segundo as quais se produzem as manifestações em questão, assume considerável valor teórico tendente a demonstrar a existência de algo de objetivo nos próprios fenômenos. Isso estabelecido, começo a série de exemplos com 3 casos, os mais simples do gênero, em que a sensação de desdobramento com a visão do corpo inerte sobrevém e se mantém na vizinhança do próprio corpo, o que exclui, naturalmente, salvo circunstâncias excepcionais, a produção de fenômenos simultâneos de lucidez e de telestesia. De todos os modos, eles oferecem matéria para sérias reflexões, como se verá pelos comentários que se seguem à exposição dos fatos. Caso 8 é um exemplo de sensação de desdobramento em estado de repouso, em condições aparentemente normais. Tiro do Journal of the American SPR. 1908, pág. 450. A percipiente, Sra. Quentin, é uma mulher distinta, conhecida pessoal do professor Slope e dotada de formas particulares de sensibilidade supranormal. Escreve ela, 4 ou 5 vezes, estando deitada, experimentei a indescritível sensação de me sentir aparentemente separada de meu corpo. Senti-me então a flutuar no ar, pairando acima de meu corpo, que eu olhava, perfeitamente consciente do que me rodeava. O que experimentei foi um sentimento delicioso de absoluta liberdade, ainda que de minha parte necessário fosse certo esforço para prolongá-lo. Após breves instantes, experimentei uma curiosa sensação, um não sei que de indefinível que me impeliu a reentrar em mim mesmo e então me surpreendi ao pensar, preciso voltar ao meu corpo. Tenho a convicção de haver conseguido prolongar esse período de liberdade por um esforço de vontade, mas por curta duração, pois, como já disse, produziu-se algo em mim que me obrigou a reentrar pouco a pouco no meu corpo. Caso 9 Tiro da Lid, 1903, pág. 34. Refere-se a uma sensação de desdobramento ocorrido em seguida a inalações de clorofórmio. Assim se exprime o Dr. George Wilde. Certo dia, em 1874, resolvi aspirar clorofórmio a fim de me livrar de intensos sofrimentos causados pela passagem de um cálculo renal. A dor cessou repentinamente e, de súbito, vi-me transportado, sob forma anímica, a 6 ou 7 pés acima da cama em que me achava deitado, inerme, com o meu corpo em posição de observá-la. Esse fenômeno durou apenas alguns segundos, porém foram suficientes para me convencer de haver assistido à separação de minha forma anímica do meu corpo. Contei o meu caso pessoal a outros médicos que empregam o clorofórmio e eles afirmaram que alguns dos seus clientes lhe haviam contado ter passado por experiência igual. Fui à assistência dentária e a tive outras confirmações do gênero, mas todos consideravam tal coisa como simples ilusão. Não eu, porque sabia, de conhecimento seguro, que se tratava de fatos reais. Caso 10 O Dr. Franz Hartmann escreve nos seguintes termos a Occult Review, 1908, pág. 160, em 1884, ano em que me encontrava em Colombo, na ilha do Ceilão, fui certo dia, em companhia de meu amigo B, ao consultório de um dentista para extrair um dente. Tomei clorofórmio e, logo que experimentei a sua influência, achei-me de pé por detrás da cadeira em que jazia o meu corpo. Via-me e sentia-me precisamente a mesma pessoa como em meu estado normal, distinguia todas as coisas em meu derredor e entendia o que falavam. Todavia, quando procurei apanhar um dos instrumentos colocados na mesinha perto da cadeira, não o consegui e vi os meus dedos atravessarem o instrumento. Depois desse acidente, em outra ocasião me aconteceu assistir uma separação do meu eu do corpo físico,
o que se deu de dois modos diferentes. Quando, nas condições em que sobreveio o desdobramento, as faculdades conscientes continuavam sediadas no organismo e então eu percebia o meu corpo astral ereto diante de mim, ao lado do leito, e quando, ao contrário, as faculdades conscientes se encontravam no corpo astral, vi o corpo físico estendido, inerte, no leito. Já não me acontece mais fazer excursões astrais à distância, ou pelo menos disto não guardo lembrança. Todavia os fatos expostos são suficientes para convencer que o homem possui um corpo astral capaz de existir independentemente do corpo físico. Para quem fala de tais fenômenos por experiência pessoal, as negativas a priori, dos que nada de pessoal tem a contar, parecem tão capciosas que não podem ser aceitas em caso algum, assim como não se poderia admitir os argumentos dos que, nunca tendo visto vias férreas, pretendessem negar-lhes a existência. Como já fiz notar, os casos iguais a estes, no qual o fantasma desdobrado e consciente não se afasta do lugar em que jaz seu próprio corpo, verificam-se raramente ao mesmo tempo que os fenômenos de lucidez, e isto em consequência de sua própria natureza. Eles não apresentam, pois, grande valor teórico, salvo quando simultaneamente se verificam outros fenômenos de ordem mais complexa e sugestiva. Todavia, com relação a estes, convém considerar sempre o fato de se sentirem existir pessoalmente na plenitude de suas próprias faculdades sensoriais e conscientes fora do corpo e com o aspecto do corpo. Fisiologicamente falando, não parece fácil explicar tal sentimento, visto que repare-se bem nisto. O fenômeno se diferencia em tudo dos que foram considerados na categoria precedente, nos quais o eu pessoal e consciente continua a residir no organismo e percebe à distância o seu próprio fantasma, fenômeno análogo a outros descritos nos tratados de patologia mental e quando muito redutível a fato de alucinação pura e simples. Aqui, o contrário, achamo-nos em face de um fenômeno inverso que não deixa lugar a qualquer hipótese alucinatória, dado que, do ponto de vista psicológico, existe um abismo intransponível entre a sensação de ver o seu próprio duplo e de achar-se consciente fora do corpo, independente do corpo, igual ao corpo. E, se é verdade que, combinando a hipótese alucinatória com a da desagregação psíquica chega-se a resolver problemas psicológicos assaz complexos como o das personalidades múltiplas, isto de modo algum implica que, com esta mesma combinação ou com os postulados da psicologia, se consiga dar razão, mesmo de longe, ao sentimento em questão, o qual eu repito é coisa inteiramente diversa, uma vez que os fenômenos de personalidades múltiplas, quer simultâneas, quer sucessivas, se produzem no corpo e não fora do corpo, diferença que, psicologicamente, assume enorme importância, porque ela denota, como neste último caso, que se acha em jogo o sentimento de existir, que é, por assim dizer, um estado de consciência primordial e irredutível, o fundamento de todos os outros estados de consciência, do qual não é permitido duvidar sem pôr em dúvida a nossa existência e consequentemente renunciar a todo conhecimento e ciência, sentimento que se impõe à razão como uma realidade que psicologicamente assume o valor de um imperativo categórico. Poderiam, todavia, observar-me que me esqueci da explicação mais simples, que seria a interpretação onírica dos fenômenos de que se trata. Concordo que tal tese pode ser sustentada com argumentos psicofisiológicos e comparações sábias extraídas da casuística onírica, porém tudo isto não é possível quando se aprofunda o tema e sobretudo quando se trata de estabelecer as diferenças existentes entre as duas ordens de fenômenos, a de começar pelo fato de que, enquanto de uma parte se observa o encadeamento mais perfeito e mais normal dos acontecimentos, percepções e julgamentos conformes ao que se passa no estado de vigília, de outra parte, pelo contrário, reina soberana a inverossimilhança dos episódios e a incoerência lógica, salvo alguns rápidos relâmpagos de discernimento correto na confusão dos sucessos e dos sentimentos. Para terminar nesta outra observação, para nos pronunciarmos sobre os fenômenos de desdobramento, não basta analisá-los em particular, mas é preciso estudá-los cumulativamente, o que leva a examiná-los simultaneamente com uma multidão de exemplos de percepções verídicas de situações longínquas que coincidem com as sensações experimentadas de deambulação ao longe até ligá-los a outros fatos de experiências de exteriorização da sensibilidade intimamente ligados aos fenômenos em questão e, finalmente, estudá-los em suas relações altamente sugestivas com os fenômenos de materialização,
Fenômenos estes últimos ligados por sua raiz anímica aos fatos estudados, manifestações todas que certamente não se podem explicar pela hipótese onírica e que por isto concorrem poderosamente para confirmar o caráter objetivo das sensações de desdobramento que se realizam nos primeiros e os mais simples fatos de bilocação. Resulta daí que a hipótese onírica se demonstra inaplicável aos próprios fatos, donde me parece que a obstinação no querer explicá-los, invocando para tal a pretensa analogia entre as duas ordens de fenômenos manifestamente diferentes, equivale a dar provas de grande incompetência na matéria, e ao mesmo tempo, de uma análise toda superficial. Caso 11. Antes de passar aos casos que contêm episódios de lucidez e de telestesia, convém ainda citar dois casos análogos aos anteriores, porém bem mais sugestivos no sentido da tese aqui sustentada. Tomo o primeiro deles ao Journal of the SPR. 1929, pág. 12, e é um episódio da Grande Guerra, enviado pelo protagonista Sir Oliver Lodge, que, por seu turno, o enviou à supracitada publicação. Escreve o autor: deixamos Monchete depois do meio-dia após horrível marcha numa estrada de lama misturada com neve fundida em que não cessávamos de escorregar, atingimos Belmetes à noite. Uma parada curtíssima e novamente em marcha para Wiley, na linha do fogo. Lá entrávamos num ramo de trincheira, onde tivemos de patinhar em água lamacenta. Essa trincheira era de 1 milha de comprimento e nos parecia interminável. O lodo líquido subia-nos aos joelhos e uma saraiva gelada nos açoitava o rosto. Estávamos transidos de frio até a medula dos ossos. Finalmente chegávamos à linha de fogo, onde deveríamos render um batalhão francês. Achávamos-nos na pior das trincheiras, que, durante meses, não fora reparada, estando em vários lugares esboroada e não mais protegia as nossas cabeças do fogo inimigo. Era, em todas as partes, um buraco de espuma. H e eu fomos logo destacados para montar guarda. Encontrávamos-nos de tal forma exaustos que nem mesmo nos restava força para maldizer a nossa sorte. Nosso corpo estava prostrado, ensopado, gelado até os ossos pela saraiva implacável que nos fustigava e mortos de fome por nada mais ter o que comer. Era impossível acender um fogo e nenhuma chaleira tínhamos para esquentar um pouco de água. E nem mesmo uma polegada de terreno seco para sentarmos ou um abrigo para enganar a fome fumando cachimbo. H e eu estávamos de acordo em reconhecer que nunca acreditaríamos possível que tantos sofrimentos pudessem juntar-se assim para martirizar seres viventes e, contudo, já havíamos conhecido muitas noites desse suplício inaudito. Muitas horas passamos nessa horrível situação, quando, para mim, tudo mudou de modo imprevisto. Tive consciência absoluta de me achar fora de meu corpo. Compreendi que o meu eu consciente, o espírito não importa o nome literalmente se libertara do organismo corporal e de fora eu contemplava esse miserável corpo vestido de cinza verde, que era o meu, mas para o qual eu olhava com perfeita indiferença, porque, se eu estava consciente de que ali se achava o meu corpo, nada mais havia que me prendesse ao seu martírio e eu o encarnava como se tivesse pertencido a outrem. Sabia que o meu corpo devia sofrer de maneira atroz, mas o meu eu, isto é, o espírito, nada ressentia. Durante todo o tempo em que me achei nessas condições de existência, parecia-me que o acontecimento era natural. Foi somente depois de ter reentrado em meu corpo que me convenci de ter vivido a mais estranha experiência de minha vida. Nada jamais poderá abalar minha convicção íntima, absoluta, isto é, a certeza de que, nessa noite infernal, o meu espírito separou-se temporariamente de meu corpo físico. Caso 12. Também este é um episódio da Grande Guerra. Tiro da Lid, 1919, pág. 46. O capitão Gilbert Nobis publicou as suas memórias de guerra sob o título de Englishman, Camarade. Durante a Batalha do Somme, foi o autor do livro ferido por uma bala na fronte esquerda e caiu de costas em um buraco de obus. A bala saíra pelo olho direito e ele ficara logo cego e assim permaneceu. Recolhido por uma patrulha alemã, fizeram-no prisioneiro e trataram-no com humanidade. Esteve inconsciente durante 2 dias, foi medicado e voltou a si. O incidente que se segue ocorreu no campo de batalha quando caiu de costas, gravemente ferido. Escreve ele: hesito em narrar o que me aconteceu, mas, uma vez que me esforço por fixar no papel as sensações experimentadas no momento em que fui ferido na cabeça, eu o farei em termos simples, deixando ao leitor o cuidado de formar uma opinião sobre o assunto. Fiquei logo cego e assim permaneci, porém as trevas eternas que me envolviam naquele momento sofreram uma trégua súbita quando uma voz murmurou em mim: a morte se aproxima.
Queres vir conosco? O véu das trevas parecia descer lentamente e então tive a sensação do espaço. Além havia trevas espessas. Invadiu-me um inefável sentimento de beatitude, de paz. Nada era comparável àquela indescritível felicidade. Em certo momento, olhando no vácuo, vi o meu próprio corpo deitado em um buraco de obus, com o sangue a correr como de uma fonte. Estava, pois, morto e aquele era o meu cadáver, mas como me sentia feliz. Tive, todavia, a impressão de que a voz que eu ouvira esperava por uma resposta e, empregando um supremo esforço, exclamei não sei como, o meu tempo ainda não está cumprido. Não quero morrer. De novo subiu e me envolveu o véu de trevas. Meu corpo fez um movimento. Fui eu quem o provocou. Eu voltava à vida. Descreve escrupulosamente as minhas sensações de então. Acrescento que eu não estava inconsciente quando me aconteceu o que descrevo, nem mesmo perdi a consciência por alguns minutos e, quando se produziu a coisa, compreendi quão diferente é a verdadeira inconsciência do estado em que me encontrava na ocasião. Quanto ao acontecimento descrito, que o chame alucinação quem quiser ou bem uma ilusão do cérebro. Pouco me importa e eu não pretendo influenciar o leitor a respeito, limitando-me a colocar no papel as minhas impressões daquele momento solene. Quanto às minhas convicções pessoais, eu as conservo para mim, todavia, ei-las aqui, de qualquer maneira que se interprete o meu caso, para mim não existe mais o mistério da morte, portanto não a temo mais. Como se vê, todos os que passaram pela solene experiência de que tratei relataram a inabalável convicção de haverem assistido à separação de espírito e corpo e, em consequência, adquiriram esta outra certeza inabalável de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Do exposto, vê-se que é racional se mostrem eles intransigentes ante as afirmações negativas dos representantes da ciência oficial que, nunca tendo realizado a grande aventura de se encontrarem vivos fora do corpo, com a sua própria personalidade consciente, perceptiva, separada do corpo e perto dele, não se acham em condições de formar uma concepção clara sobre o valor prático e positivo de uma convicção fundada nessa experiência. Caso 13. Os 3 casos que se seguem foram publicados na Revue Metapsychique, 1930, pags. 191-193, e todos eles são teoricamente interessantes. Nos comentários que farei após o 3º caso, reservo meu direito de discutir as conclusões a que chega um médico em sua interpretação dos fatos. O primeiro exemplo foi remetido pelo Sr. Elimas, em junho de 1928, ao professor Richet. Ei-lo, creio ser útil narrar-vos um fenômeno que me aconteceu por 2 vezes, o que parece provar que a consciência pode funcionar independentemente do cérebro. Por 2 vezes, em completo estado de consciência, vi meu corpo inanimado, com a sensação de ser-lhe um objeto exterior a mim. Não procuro explicar como vi sem olhos, apenas atesto a ocorrência. A primeira vez foi na cadeira de um dentista. Quando era anestesiado, tive a sensação de acordar e de me sentir a flutuar no alto do aposento, de onde eu olhava, com o maior espanto, o dentista que me fazia o tratamento e, ao seu lado, o assistente encarregado da anestesia. Via meu corpo inerte tão distintamente como todos os objetos que lá se achavam, formando tudo como que um quadro vivo. Tal coisa só durou alguns segundos. Novamente perdi a consciência e despertei na cadeira com a impressão bem clara do que havia visto. A segunda vez estava em Londres, hospedado em um hotel. Acordei sofrendo algo, tenho o coração um pouco fraco, e, algum tempo após o meu despertar, tive um desfalecimento. Grande foi a minha surpresa ao encontrar-me imediatamente no alto do quarto, de onde eu via, assustado, meu corpo inerte na cama, de olhos cerrados. Tentei em vão reentrar em meu corpo e concluí que estava morto. Pus-me a pensar no que diriam os hóspedes do hotel, meus parentes e meus amigos. Perguntava-me se haveria inquérito judicial, em que iriam dar os meus negócios. Certamente, eu não havia perdido a memória, nem a consciência de mim mesmo. Via meu corpo inerte e pude observar o meu rosto, contudo não pude abandonar o quarto, sentindo-me, por assim dizer, acorrentado, imobilizado no canto em que me achava. Após 1 ou 2 horas, ouvi bater a porta, fechada a chave, vezes seguidas, sem poder dar sinal de vida. Pouco depois o porteiro do hotel apareceu na sacada, munido de uma escada de salvamento. Viu entrar no quarto e olhar ansiosamente o meu rosto e em seguida abrir a porta. Pouco depois entraram o gerente do hotel e outras pessoas. Veio um médico, viu sacudir a cabeça, ao auscultar meu coração, e depois introduzir uma colher entre os meus lábios.
Senti uma perturbação e acordei na cama. Tudo isso durou pelo menos 2 horas. A revelação acima é teoricamente de grande interesse, sobretudo o segundo episódio, no que há o fato inabitual de a personalidade desdobrada permanecer em tal estado, plenamente consciente de si, observando o que se passava em volta de seu corpo, durante 2 horas seguidas, o que teoricamente é importantíssimo, porque está eliminada toda a possibilidade de sofismar sobre a fugacidade das impressões desse gênero. Note-se também a observação do paciente, relativa à sua impossibilidade de poder sair do quarto, como se acorrentado ao lugar, prova evidente de que se ele não percebeu a existência do cordão fluídico que o ligava ao corpo, todavia não lhe escaparam as consequências materiais dessa ligação. Observo, finalmente, que ele, como também outros, tirou de sua própria experiência a dedução lógica de poder a consciência funcionar independentemente do corpo físico. Caso 14. O Sr. Charles Quartier, redator da Revue Metapsychique, relata o seguinte caso acontecido com ele mesmo, em setembro de 1918, estando enfraquecido pela chamada gripe espanhola e organismo completamente debilitado pela longa alimentação insuficiente consecutiva à guerra. Acontecia-me frequentemente desmaiar durante a minha convalescença e isto de modo inesperado. Ora, certa tarde, repousava eu deitado em um canapé colocado em um canto de meu quarto. Durante esse tempo, minha mãe conversava, no vestíbulo, com algumas visitas que acabavam de chegar, quando, de súbito, vi-me a mim mesmo como se houvesse caído do canapé, com a cabeça e o peito no chão mas as pernas ainda sobre o móvel. Experimentei então 3 espécies de sentimentos, sem poder precisar se isso foi simultâneo ou sucessivamente. Um sentimento agradabilíssimo e quase impossível de descrever, de expansão, de plenitude, de universalidade, de extrema facilidade, em outras palavras, de uma inverossímil euforia, tal como nunca, depois, experimentei no mesmo grau. Em seguida invadiu-me um sentimento quase de pânico, que nascia do insólito espetáculo e da consciência de me achar diante de um fato normalmente impossível, ver-me a mim mesmo fora do intérprete de um espelho. Ora, nesse aposento não havia espelho algum. Enfim, a ideia ou sentimento de que se eu permanecesse de cabeça no soalho poderia ser perigoso e era preciso, a todo preço, levantar-me, o que procurei fazer pelo menos essa foi a minha impressão sempre do exterior por assim dizer, como se tratasse de erguer o corpo de um estranho para recolocá-lo em seu lugar, naturalmente sem resultado algum. Depois pareceu-me estar no vestíbulo, ansioso por atrair a atenção de minha mãe que conversava com as suas visitas e que de repente exclamou, esperai-me um instante. Preciso ver o que acontece com o meu filho. Parece que ele me chamou. Depois minha memória nada mais conservou até o momento em que despertei normalmente no canapé, com minha mãe a meu lado a me prodigalizar cuidados apresentados, os habituais em caso de síncope. Eis o breve relato de meu aparente desdobramento, tal qual dele me recordo na época atual. Infelizmente os fatos não foram registrados por escrito no justo momento de seu acontecimento, o que sempre se deveria fazer, mas nisso não se pensa. Uma coisa é certa, vi-me a mim mesmo, numa posição certamente perigosa, ou pelo menos tal era a minha ilusão absoluta. E o que me choca também é esse sentimento de euforia absoluta e inefável que caracteriza tal estado e o fato de que, quando me pareceu achar-me no vestíbulo para chamar a atenção de minha mãe, essa experimentou um sentimento de inquietação, acreditando mesmo que eu a chamava, o que a impeliu a vir para junto de mim, ainda convicta de que eu estivesse repousando tranquilamente no canapé. Instada a dizer algo a respeito do caso, a progenitora do Sr. Charles Quartier respondeu o seguinte: se me recordo do caso? Sim, segundo a expressão familiar, como se fosse de ontem. Foi muito impressionante. Meu filho padecera a horrível gripe que quase o vitimou. Achava-se em convalescência e ousava apenas levantar-se por breves instantes, para recuperar as forças. Certa tarde, e quando descansava no canapé, depois de alguns passos pelo quarto, saí para receber visitas, uma senhora e 2 filhos. Havíamos trocado algumas palavras quando exclamei, desculpe-me, creio que meu filho me chama. Mas nada ouvimos, disseram as visitas. Sim, estou certa disto, respondi eu. Voltei ao quarto e encontrei desmaiado meu filho convalescente, caído do canapé, onde permaneceram somente os pés. Logo depois de ter recobrado a consciência, o que levou muito tempo, ele me fez o relato de seu desdobramento, relato que me impressionou o mais possível, como bem se pode imaginar, e, depois disso,
Muitas vezes conversávamos a respeito desse singular acontecimento. Meu filho era muito pesado e as minhas visitas foram ajudar-me a levantá-lo e repô-lo no canapé. É uma coisa que não se pode esquecer. As e Quartier Sot, 12 de maio de 1930. Da exposição deste fato, pode-se concluir que ele se desenvolveu em um tempo bem longo. Por outro lado, observo que o caso em questão contém o episódio do protagonista, que teve a impressão de ter se dirigido para o vestíbulo com o propósito de advertir a sua progenitora para que ela o fosse socorrer, ao mesmo tempo em que ela experimentava uma impressão de tê-lo ouvido chamá-la, incidente supranormal, verídico, que teve por efeito arrancar o enfermo, a tempo, de sua posição perigosa. Importante e sugestiva essa sensação de euforia, de expansão do ser, de plenitude de vida, de universalidade de consciência combinada com a consciência individual, tal como foi experimentada pelo enfermo e tal qual a ressentem em grande número as pessoas nos casos de desdobramento, da mesma maneira que os místicos em êxtase ou também as pessoas normais em momentos excepcionais de existência. E a todos se aplica a descrição desse sentimento extraordinário, assim como se revelou a consciência elevada do grande poeta inglês Alfred Tennyson, que escreveu: "Nunca tive experiência de revelação pelo efeito de anestésicos, mas frequentemente experimentei uma espécie de transe. Eu não poderia achar termo melhor, desde a minha infância e nos momentos em que me achava só. A experiência se realizava com facilidade quando eu mentalmente repetia o meu nome com monótona insistência. Nesse caso acontecia-me como se a intensa consciência de minha individualidade provocasse o seguinte fenômeno: entrar em um estado ou individualidade que parecia dissolver-se e transformar-se em uma condição supranormal, condição que não era de modo algum confusa, porém clara entre as mais claras, certa entre as mais certas, ainda que literalmente inexplicável por palavras e na qual a morte se tornava uma impossibilidade ridícula. A perda da personalidade, se o pudermos dizer, longe de significar extinção, revelava-se a mim como a única e verdadeira vida. Aflige-me a insuficiência de minhas expressões, mas já não havia eu dito que tal estado era inexplicável na linguagem humana. Caso 15. A senhora Natalia Annenkoff escreve nestes termos ao Dr. Osti: "Vós me pedistes para descrever os 2 casos de saída de meu corpo, casos que já vos contei. Vou tentar fazê-lo o mais exatamente possível. Há 4 anos que aconteceu o primeiro caso. Então eu ignorava que tal fosse possível, pois nenhuma ideia tinha dessas coisas. Na primavera de 1926, durante um dia belo e quente, estava eu no cemitério, sentada à beira da sepultura de minha filhinha, que eu perdera recentemente. Achava-me deprimida e triste, mas gozava de boa saúde. Recordo-me bem de que, enquanto observava as abelhas que faziam a sua provisão de mel nas flores que eu havia plantado, senti que me tornava leve, cada vez mais leve física e moralmente. Minha primeira impressão foi a de que as minhas pernas e os braços já não pesavam, depois o ventre e em seguida o peito. E de repente achei-me acima e ao lado de meu corpo, que eu via sentado na borda do túmulo. Contemplei o meu rosto fatigado e notei mesmo que o meu manto estava manchado de terra. Tinha a sensação de pairar sobre o meu corpo, em completa beatitude, e experimentava a sensação de um grande e luminoso prazer de viver, como se eu vivesse 1000 vidas ao mesmo tempo, e de completa quietude. Não podia mover-me disso, não sentia necessidade, mas podia ver, compreender e ter o sentimento de uma vida interior e ditosa. Meu corpo parecia um farrapo, alguma coisa abandonada, e eu pensava: isto é a morte. E, contudo, senti o prazer de viver. Vi o guarda do cemitério aproximar-se de meu corpo, tocá-lo, apalpá-lo, chamar-me e partir correndo. Mais tarde me disse que fora chamar a ambulância, pois as minhas mãos e os pés começavam a esfriar. Quando vi-a correr, compreendi que ele me julgava morta e repentinamente fiquei aterrorizada. Isto é a morte. Pensei eu. Como irá meu marido viver sem mim? Mas eu me sentia tão cheia de vida que me disse a mim mesma: é preciso que eu volte a entrar no meu corpo. Tentei reentrar nele, temia não poder consegui-lo. Comecei por sentir o peso, em seguida as dores, as pequenas indisposições às quais estamos de tal modo habituados que quase nos passam despercebidas. Logo depois veio a tristeza e uma vontade de chorar. Pouco a pouco fui recuperando meu corpo. Há 2 semanas reproduziu-se o mesmo fenômeno. Certa tarde eu li um livro jocoso e as farsas estúpidas faziam-me rir sozinha. De repente tive a impressão de abandonar meu corpo e o percebi deitado com o livro nas mãos, ao mesmo tempo em que me senti no ar, bem ditosa, com um sentimento de vida interior. Olhava meu corpo,
Achava-o bem disposto e disse para mim mesma, é pena morrer assim tão jovem. Aproximei-me de meu corpo estendido e procurei reentrar nele. Logo senti que ele me absorvia como uma folha de papel absorvia ou como uma esponja absorvendo a água. Aí meu marido tocou a campainha e eu me levantei para lhe abrir a porta. Assim termina a narrativa da Sra. Annenkopf, narrativa em que se notam as mesmas particularidades que tornam interessantes os dois casos relatados pelo Dr. Osti, ou seja, a longa duração do fenômeno de bilocação e um sentimento complexo e inefável de suprema beatitude vivida pelas pessoas desdobradas. Isto dito, passo a expor e a comentar as conclusões a que chega o Dr. Osti a propósito dos três casos em questão, conclusões que, naturalmente, dão lugar a uma interpretação alucinatória dos fenômenos, combinada com qualquer clarão fugaz de lucidez telepática. Acentua ele. Pode-se supor, se se estiver resolvido a não transpor os limites da psicologia clássica, que os nossos três visionários, durante a sua alucinação de si, tiveram uma percepção normal do que se passava em redor deles, em consequência do que a sua imaginação fez um todo da alucinação e do real, conjunto de que a revocação memorial completou a aparente homogeneidade. Pode-se também perguntar se em tais casos não houve a entrada em jogo do plano especial do psiquismo que é, algumas vezes, o autor do fenômeno da mesma natureza, alucinação telepática de outrem, o que acrescentaria ao fenômeno da visão de si uma presa fortuita de conhecimento paranormal. O caso Quartier sugere particularmente a possibilidade disso. Muitas outras explicações podem ser concebidas, sugeridas pelo saber e as opiniões particulares, inclusive a explicação tão pronta a sugerir nos espíritos imbuídos das únicas doutrinas da psicologia clássica, que os fatos da visão em si, levados ao grau daqueles que citamos, são provavelmente, ainda que involuntárias, puras criações da imaginação, maravilhosas ilusões. Ob. Cite. Pags. 196-197. Assim se exprime o Dr. Osti, que, como todo mundo sabe, é um investigador forte e genial em matéria de faculdades supranormais subconscientes, tendo contribuído, mais do que qualquer outro, para a elucidação do formidável problema da clarividência no passado, no presente e no futuro. Entretanto, nesta ocorrência em que se trata dos fenômenos de bilocação, dir-se-ia que ele já não se acha em um ambiente metapsíquico de sua competência. Noto que começa por observar que se pode supor que, se estiver resolvido a não transpor os limites da psicologia clássica, seríamos levados a raciocinar como ele raciocina e o seu ponto de partida, tanto mais que imprudente e pouco sábio, pode servir-lhe para atenuar o caráter superficial e inabitual dos seus argumentos, todos puramente gratuitos, uma vez que, de uma parte, são destituídos de toda a base experimental que pudesse justificá-los, ao passo que, de outra parte, não levam em conta as numerosas circunstâncias que os tornam insustentáveis e absurdos. Tal, por exemplo, a ocorrência dos fantasmas desdobrados no leito de morte, vistos sucessivamente ou simultaneamente por diversas pessoas, assim como a outra circunstância das descrições detalhadas dos videntes, relativas ao fenômeno observado, descrições que são sempre as mesmas entre todos os povos civilizados, bárbaros e primitivos. Isto dito, cumpre reconhecer que, nos limites misoneístas que ele voluntariamente se impõe, não podia fazer outra coisa senão argumentar sem fundamento, tal como fez, o que não impede um crítico de observar que, em face dos fenômenos de bilocação, ele raciocina à maneira de um psicólogo que, ignorando tudo em matéria de metapsíquica, pronunciasse o seu julgamento sobre os fenômenos telepáticos e os classificasse, em conjunto, entre os fenômenos de alucinação, caso que mostraria ao Dr. Osti o seu erro, visto que a metapsíquica demonstra que, de concerto com as visões patológicas de fantasmas inexistentes, realizam-se visões verídicas de fantasmas de vivos, que são classificadas como visões patológicas. Ainda mais, quando o Dr. Osti se põe a discutir os fenômenos de bilocação, que ele não conhece, comete a imprudência de cair no mesmo erro de esquecer o preceito fundamental de toda investigação científica, isto é, que não se deve formular um julgamento sobre dada ordem de fenômenos se não se tiver antes realizado um laborioso trabalho de análise comparada, compreendendo toda a gradação fenomenológica de seu desenvolvimento, o que significa, no nosso caso, que ele deveria começar pelos casos de sensação da integridade nos amputados para terminar pelas visões coletivas de fantasmas desdobrados nos moribundos. Se houvesse agido assim, certamente não teria afirmado que os fenômenos em questão eram explicáveis, em massa,
pela teoria da alucinação sob as suas múltiplas formas. Em outras palavras, o Dr. Ust renova o erro em que caiu o ilustre Lavoisier a respeito dos aerólitos quando afirmava: não há pedras no céu, portanto de lá não podem cair pedras. E ele repete também o erro em que caiu o grande filósofo Herbert Spencer a propósito da telepatia, quando asseverou: como não podem existir fantasmas de chapéu e bengala, certo é, e fora de dúvida, que os supostos fantasmas telepáticos são, em seu conjunto, alucinações patológicas. E o Dr. Ust, a seu turno, em substância, chega a esta conclusão: como não podem existir fenômenos de bilocação, porque isto estaria em desacordo com a psicologia universitária. É claro, é fora de dúvida, que as pretensas visões de si mesmo são, em seu conjunto, alucinações patológicas. Prometo demonstrar, sobre a base dos fatos, com esta obra, que os fenômenos de bilocação existem como existem pedras no céu e como há, na terra, fantasmas telepáticos. Provarei que, sustentando o contrário, ele cometeu uma imprudência solene, tal como fizeram os seus ilustres antecessores. Caso 16. No caso que se segue, onde ainda se trata de um fantasma desdobrado, que não se afasta do local em que jaz o seu corpo, encontram-se circunstâncias verídicas de ordem supranormal, controláveis e controladas. Meu amigo, o engenheiro Giuseppe Costa, em seu interessante livro de La Della Vita, pag. 18, relata o seguinte acontecimento ocorrido com ele mesmo. Acho útil mencionar as condições particulares em que me achei quando me aconteceu o mais misterioso evento de minha vida, porque elas podem esclarecer singularmente a origem do fenômeno em si. Foi por uma pesada noite de um mês de junho muito quente, durante o qual eu me preparava intensamente para os exames de ciência. Eu havia provavelmente ultrapassado o limite de minha resistência intelectual, esforço terrível de querer triunfar nas provas de 3 anos inteiros de curso com uma preparação de apenas 3 meses de estudo e após um período completo de 5 anos de inatividade. Ainda que me sustentasse inquebrantável vontade de resistir à fadiga que me oprimia o espírito, eu devia sucumbir, totalmente extenuado, à imperiosa necessidade de repouso e, mais desfalecido do que adormecido, deixei-me cair na cama sem apagar o lampião de petróleo que continuava a arder em cima da mesinha. Um movimento involuntário de meu braço derrubou o lampião aceso, entre a mesa e a cama, o qual não se apagou, mas fez uma fumarada espessa durante um tempo assaz longo para encher o quarto com uma nuvem negra de gás, bem acre e pesado. A atmosfera tornava-se cada vez mais irrespirável e, no dia seguinte, provavelmente o meu corpo seria achado inerte se não se produzisse um estranho fenômeno. Tinha a sensação clara e precisa de me encontrar com o meu único eu pensante, no meio do quarto, completamente separado do corpo, que permanecia estendido na cama. Eu via-se permitido assim designar a sensação que experimentava as coisas em redor de mim como se uma radiação penetrasse através das moléculas dos objetos sobre os quais incidia minha atenção, como se matéria se houvesse dissolvido ao contato do pensamento. Meu espírito estava impressionado pelas coisas ao meu derredor como uma chapa se impressiona pelos raios Roentgen, mas com superposição de vibrações, evidente também nos objetos inanimados, que tornavam perfeitas a abstração e a imaterialidade da matéria. Via o meu corpo, perfeitamente reconhecível pelas suas particularidades, o seu perfil, o rosto, mas também os feixes de veias e nervos, que vibravam como um formigamento luminoso. Eu não saberia encontrar outras frases para exprimir mais exatamente a visão de algo que não era matéria e que me chocava com uma sensação indefinível, que não pode ser compreendida nem mesmo descrita, porque neste momento me esforço por interpretar com as impressões de 5 sentidos tudo aquilo que então percebi com o 6º sentido. Se permitirem a comparação, direi que, se pudéssemos materializar a impressão que o corpo experimenta de uma descarga elétrica, traduzindo-a em uma forma visível, ter-se-ia materializado a imagem palpitante dos nervos e de meu sangue, como os percebia. O quarto achava-se imerso na mais completa escuridão, porque a chama do lampião derrubado não chegava a difundir a luz fora do vidro muito enegrecido, mas, durante esse meio tempo, em que via os objetos, ou melhor, seus contornos quase fosforescentes, desaparecerem assim como as paredes, minha atenção concentrada me fazia perceber, da mesma maneira, os objetos nos aposentos vizinhos. O meu eu pensante não tinha peso ou, para melhor me exprimir, não sentia a impressão da força de gravidade e não tinha noção de volume ou de massa. Eu não era mais um corpo, visto que meu corpo jazia inanimado na cama. Era como a expressão tangível de um pensamento, de uma abstração,
capaz de me transportar a qualquer região da terra, do mar, do céu, mais rápido do que o relâmpago, no mesmo instante em que eu formulasse a vontade e mesmo sem a noção do tempo e do espaço. Se eu dissesse que me sentia livre, ligeiro, etéreo, nem de longe exprimiria a sensação que experimentava naquele momento de libertação infinita, mas não era uma impressão agradável. Eu me sentia tomado de uma inexprimível angústia, porém tinha a intuição de poder livrar-me dela se tirasse o meu corpo de tal situação que me oprimia. Quis, pois, levantar o lampião e abrir a janela, mas, por uma ação imaterial que não consegui efetuar, como não consegui mover os membros, que pensava poder acionar com o sopro de minha vontade espiritual. Então meu pensamento voltou-se para minha mãe, que dormia no quarto ao lado. Eu a via perfeitamente através da parede que separava os nossos quartos, repousando tranquilamente em seu leito, mas o seu corpo, ao contrário do meu, parecia emitir uma luminosidade ou fosforescência radiosa. Parecia-me que não seria preciso qualquer esforço para obrigá-la a se aproximar de mim. Via-a descer apressadamente da cama, correr à janela, abri-la, como se ela executasse o último pensamento que tive antes de a chamar, depois sair do quarto, passar pelo corredor, transpor a porta e, tateando, com os olhos desmesuradamente abertos, avançar em minha direção. Pareceu-me que o seu contato teve a faculdade de fazer o meu espiritual reentrar no corpo. Encontrei-me desperto, com a garganta ressequida, as fontes a martelarem, a respiração ofegante e o coração a saltar no peito. Posso assegurar ao leitor que, até tal momento, nada havia lido e nunca ouvira falar de espiritismo, ensinos espíritas, fenômenos de bilocação, desdobramento da alma. Eram-me completamente desconhecidas as experiências mediúnicas e as sessões de espiritismo, portanto, de modo absoluto, posso excluir a hipótese de que se tratava simplesmente de um fenômeno de sugestão, nem tampouco podia tratar-se de um sonho, devido à enorme diferença das sensações que persistiram, na memória, de imagens provocadas por um sonho, e as muito desiguais em sua recepção sensitiva que, no momento, estavam presentes no meu espírito. Com efeito, nessa recordação, eu não encontrava essa nebulosidade, essa sensação indistinta entre o quimérico e a realidade que revestem as impressões de um sonho, porque, enfim, também jamais tive a sensação tão viva de existir realmente como no instante em que me senti separado do corpo. Minha mãe, que interroguei pouco depois do acontecimento, me confirmou ter primeiro aberto a janela de seu quarto, como se ela mesma tivesse sentido a sufocação, antes de acorrer em meu auxílio. Efetivamente, o fato de ter visto seu gesto através das paredes ao mesmo tempo em que eu jazia inanimado na cama exclui qualquer hipótese de alucinação e de pesadelo durante um sono sobrevindo em circunstâncias fisiologicamente anormais. Excluídas, portanto, as hipóteses de sugestão, de sonho, de alucinação e de pesadelo, não resta outra dedução lógica senão a de supor que o meu pensante agiu fora de meu corpo e, em tais condições, dotado de faculdades transcendentais, ele pôde ver além das paredes e chamar urgentemente minha mãe para junto de meu corpo a fim de que socorresse. Tive, nesse caso, a prova mais evidente de que a minha alma se destacara de meu corpo durante a sua existência corporal. Tenho, em suma, a prova da existência da alma e também a de sua imortalidade, visto que, tendo-se ela libertado, sob a influência de circunstâncias especiais, do invólucro do corpo, agindo e pensando fora dele, com mais forte razão deveria ela reencontrar, após a morte, a plenitude de sua liberdade e a extinção de todo vínculo com a matéria. O fato exposto reveste particular interesse, visto ser o protagonista dele um amigo, pessoa de muita cultura e também um verdadeiro homem de ciência, de modo que chegou a descrever, minuciosamente, as suas próprias impressões, com rara penetração analítica, apresentando aos pesquisadores um conjunto completo e plenamente sugestivo das sensações que experimentou durante as condições de desdobramento. A descrição do estado em que se achou reveste um valor metapsíquico a começar pela observação de que a visão espiritual penetrava através das moléculas dos objetos, como se a matéria se houvesse dissolvido em contato com o pensamento, tornando para ele evidente o que significam as presentes descobertas científicas sobre a materialidade da matéria. Notável também o fenômeno de autoscopia interna graças ao qual ele vê, à distância, o interior de seu próprio corpo com os feixes nervosos a vibrarem como um formigamento luminoso, devendo-se notar que, ao perceber, através da parede, sua própria mãe mergulhada em sono, certificou-se de uma circunstância interessante, isto é, que do corpo dela emanava uma fosforescência radiante,
quando o corpo nada deveria irradiar, e isso evidentemente porque a vitalidade e o espírito estavam temporariamente projetados fora do corpo. Note-se ainda a eficácia sugestiva da sensação experimentada de se sentir livre, leve, etéreo, como a expressão tangível de um pensamento, de uma abstração, capaz de transferir-se a qualquer parte da terra, do mar, do céu, mais veloz que o pensamento, por um simples ato de vontade. De outro ponto de vista, convém assinalar o fato de haver ele conseguido transmitir o seu próprio pensamento à sua progenitora, de forma a despertá-la e obter que ela fosse socorrê-lo para o salvar de morte certa. Observo, finalmente, que, neste caso como em outros, o acontecimento sucedido levou o seu protagonista à conclusão inamovível de haver assistido à separação do corpo de sua própria alma e, em consequência, à certeza de existência e da sobrevivência do espírito humano. Tal concordância de opiniões é de tal modo racional e legítima que quase inútil se torna assinalá-la. Todavia cumpre insistir por causa dos numerosos negadores, de boa fé, da sobrevivência e, sobretudo, para afirmar o valor que adquire a opinião cumulativa dos que pessoalmente assistiram à separação de seus espíritos dos seus próprios corpos, os únicos competentes para julgar a fundo a questão, julgamento este que não compete aos homens de ciência, que, do alto das suas cátedras, decretam, sentenciosamente, que o todo deve ser considerado como um complexo de objetivação alucinatória, determinada pelas perturbações de sinestesia. Caso 17. Passando a outros exemplos, apresento um fato, em todos os pontos análogos anteriores, mas no qual já se encontram os sinais de lucidez combinada com precognição. Tiro do Journal of the American SPR. 1908, pág. 515. A percipiente, Sra. J.P., conhecida pessoal do professor Slope, é professora agregada à Universidade da Califórnia. Escreve ela, quando tinha 24 anos de idade, fui submetida a uma anestesia por ocasião de uma operação cirúrgica. No momento em que ia recuperar os sentidos, pareceu achar-me livre no aposento, sentir-me perfeitamente bem, mas sem o meu corpo. Tinha a impressão de estar transformada em espírito e ter atingido, por meio da dor, a paz almejada. Olhava, embaixo, o meu corpo inanimado no leito. Nesse aposento achavam-se as duas irmãs de minha sogra, uma delas, sentada ao lado, aquecia as minhas mãos e a outra, em pé, do outro lado, observava. Tive, não sei como, a impressão de que iminentes sofrimentos e provas estavam reservadas a ambas, coisa de que, todavia, não guardei lembrança, mas que compreendi fazerem parte da trama do seu destino. Não desejava, absolutamente, volver ao meu corpo, porém, a meu pesar, senti-me forçada a retornar a ele. O que de mais curioso há em minha experiência é que, logo que acordei, perguntei, onde está a senhora K? Ao que a minha sogra respondeu, como pode saber que ela veio aqui? Com efeito, a senhora K não se achava presente no instante em que fui adormecida, pois chegou quando já me achava dormindo e com os olhos fechados. Respondi, eu a percebi, lá naquele lugar, em pé. Nada mais quis acrescentar, porque, nada existindo de comum entre nós, eu temia cair no ridículo ao narrar a experiência por que acabara de passar. Até aquele momento nunca pude compreender o que queriam dizer os que afirmavam a existência de uma vida futura. Eis uma pessoa cética, ao que parece, quanto a uma vida futura, e que muda de opinião depois da experiência que teve. Caso 18. As relações existentes entre os fenômenos de desdobramento e os de clarividência não escaparam aos magnetizadores do século passado. Eles notaram que, bem frequentemente, os seus pacientes, depois de certo período de lucidez, declaram ter se afastado do corpo e o terem contemplado, inerte, diante deles. O Dr. Sharpignon, na obra intitulada Physiology, Medicine et Metaphysique do Magnetisme, pág. 101, assim se exprime sobre o estado de êxtase clarividente de uma sonâmbula, essa explicação da extinção da vida corporal e dessa separação aparente da alma, que considera o seu próprio corpo como uma máquina estranha, é de alto valor metafísico. Todos os estáticos, nos quais se verifica esse fenômeno fisiológico, se exprimem da mesma forma. Tratamos de certa enferma que, durante a noite, entrava em êxtase quando era preciso receber algum esclarecimento sobre a marcha de sua doença. Eis como ela relatava o que se passava. Entro, diz a paciente, em um estado semelhante ao que me produz o magnetismo. Depois, pouco a pouco, o meu corpo se dilata e eu vejo, bem distintamente, longe de mim, imóvel, pálido e frio como um morto. Quanto a mim,
Pareço-me com um vapor luminoso e sinto-me pensar separada do meu corpo. Em tal estado, compreendo e vejo muitas coisas mais do que no sonambulismo, visto que, em estado sonambúlico magnético, eu penso sem estar separada de meu corpo. Decorridos alguns minutos, um quarto de hora no máximo, esse vapor se aproxima mais e mais de meu corpo, perco o conhecimento e o êxtase desaparece. Caso 19. Neste outro episódio de sonambulismo magnético, as faculdades de clarevidência também se afirmam, flagrantes, no fantasma desdobrado e sem que ele se distancie do local em que jaz o seu próprio corpo. Tomo o fato a já citada obra de D'Urville, Pag. 105, Sra. Eugênia Garcia, posta em estado sonambúlico, assim descreve as sensações experimentadas durante o primeiro desdobramento. Vi-me, de súbito, no meio do aposento onde acabavam de me adormecer. Eis aí. Parece-me que estive sentada por um instante, então levantei-me sem dar por isso. Vejamos. Dirijo o meu olhar sobre mim, ora essa. Estou luminosa, transparente, leve como uma pluma. Repentinamente eu percebo meu corpo estendido, imóvel em uma poltrona. Rodeavam-me 3 ou 4 pessoas, observando-me com atenção. O que tinham elas para me olharem assim? Vejamos. Aproximou-me de meu corpo e também observo, como os presentes. Distinguia, claramente, todo o interior de meu corpo, vendo o coração bater, o sangue circular, as redes vasculares, os músculos, em uma palavra, como se fosse de vidro. Aproximei-me de meu magnetizador, descansei a minha mão sobre o seu braço e lhe disse, não diriam que estou morta. Mas grande foi a minha surpresa. Foi a mão de meu corpo material e sua língua que executaram a ação de tocar e de falar, e não o meu eu desdobrado. Ao mesmo tempo, ouvi, ou, antes, pude ler, a resposta e informação no seu cérebro. Vós pensais que não, disse-lhe eu com vivacidade, antes que ele houvesse pronunciado a resposta. Sim, respondeu-me ele, sim que eu ouvi do mesmo modo que da primeira vez. E depois, sempre da mesma forma. Em seguida olhei ao redor de mim, mas, em vez de meu olhar encontrar uma superfície opaca e não transparente, como são comumente as casas ou objetos domésticos, vi tudo claro como vidro. Vi também muitas pessoas e os aposentos de meus vizinhos, como se habitássemos uma casa de cristal. Deve-se notar, nesta relação, a plena concordância das impressões experimentadas pela sonâmbula Eugênia Garcia com as experimentadas pelo engenheiro Giuseppe Costa, caso 16. Com efeito, essa sonâmbula também se vê fora de seu corpo, luminosa, transparente, leve como uma pena. Ela percebe perfeitamente o interior de seu próprio corpo físico, vê as pulsações de seu coração, a circulação do sangue, distingue o aparelho circulatório, os músculos e assim por diante. Lê o pensamento no cérebro de seu magnetizador e enxerga através dos corpos, como se estivesse numa casa de cristal, concordâncias estas todas de natureza assaz extraordinárias para demonstrar, mais do que nunca, toda a insuficiência das hipóteses dilatórias sobre as quais se apoia a ciência oficial. Caso 20 eis, enfim, o primeiro exemplo de desdobramento com deambulação, distância e visão de acidentes verídicos, relativos a coisas ou fatos ignorados do percipiente. Tiro de Occulte Review, 1908, Pag. 159. O caso foi comunicado pelo Dr. Franz Hartmann e diz respeito a um tenente do exército alemão, logo depois que respirou gases deletérios e teve começo de asfixia. A autora do relato é a noiva do próprio tenente, uma conhecida pessoal do Dr. Hartmann. Escreve ela, a pessoa de quem sou noiva era oficial e deixou o serviço militar há pouco tempo. Pouco antes de enviar o seu pedido de demissão, aconteceu-lhe, certa noite, ir para a cama e, alguns momentos depois, achar-se de pé no meio do quarto, ocupado a examinar o seu próprio corpo estendido debaixo dos cobertores. Tal situação pareceu bastante fantástica ao tenente, tanto mais que nunca ouvira falar de semelhantes fatos. Com o fim de pôr à prova sua própria mente, por se andar pelo quarto, observar os móveis e outros objetos, foi à sua secretária e começou a ler um livro que se achava aberto sobre ela, mas, quando quis virar a página, não o conseguiu, apesar de tentá-lo por diversas vezes. Foi, em seguida, à janela, olhou a rua e observou as chamas trêmulas dos bicos de gás. Em suma, pôde-se convencer de que percebia todas as coisas de modo normal. De repente ocorreu-lhe a ideia de que talvez se achasse nas condições de um espírito desencarnado. Quis, pois, verificar se lhe era possível passar através da parede. Tentou, e imediatamente,
se achou na sala vizinha, onde viu um companheiro seu, sentado à mesa, ocupado a desenhar. Fez todo o possível para chamar-lhe a atenção, tocou-o, falou-lhe, soprou-lhe no rosto, mas tudo foi inútil, porque ele continuou tranquilo a desenhar, inconsciente de sua presença. Assaltou o desânimo e ele voltou para o seu quarto, onde tornou a ver o seu próprio corpo, estendido, inerte, no leito. Pensou, pois, sair ao ar livre e, passando através da porta fechada, dirigiu-se para a estação.